Boa noite a todos. Agora aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Minhas pares da outra procuradora, necessidade de leitura da ata ou alguma retificação a ser feita. Silêncio eloquente, então eu declaro aprovada. O pedido de preferência do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. 12º, 4.12 da pauta, o processo número 68.342/2011. Trata-se de um agravio regimental e o Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, agravante, também agravante Marcos Fabrício Nunes dos Santos. Não tem anotação de nenhum parecer, com a palavra eminente relator. Obrigado, senhor presidente. O voto acho que já está disponibilizado. Eu passo ao relatório do agravo regimental. Eminentes pares, doutora procuradora, doutora Ana Paula. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental manejado por Marcos Fabrício Nunes dos Santos, contra a decisão que indeferiu o pedido para que fosse intimado o presidente estadual do Partido Progressista PP Mato Grosso, testemunha arrolada pelo agravante, que não compareceu à audiência por ser deputado federal e ter sua residência em Brasília. A decisão agravada, conforme consta dos autos, está nos seguintes termos. Trata-se de pedido de decretação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária, em que, na forma preconizada pela resolução TSE 22.610/2007, foi oportunizado aos requeridos a apresentação de resposta, bem como acolhida a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Em petição protocolada sob número 644/2012, o requerido Marcos Fabrício Nunes de Souza argumenta que arrolou como testemunha Pedro Henri Neto, o qual não compareceu à audiência realizada no dia 28/2/2012, em razão de o mesmo residir em Brasília, onde exerce as atribuições e o cargo de deputado federal. Alega ainda que a oitiva do presidente estadual do Partido Progressista é de suma importância para aclarar ainda mais a ocorrida perseguição e discriminação pessoal em seu desfavor, ou seja, o pedido de perda de cargo por infidelidade partidária. Ao final, requer seja deferido o pedido para determinar a intimação da citada testemunha, ou seja, deputado Pedro Henri Neto, indicando o seu endereço, o relatório necessário. Eu, então, decido. O pedido deve ser indeferido. A resolução TSE estabelece rito célere a ser empreendido nos processos de perda de mandado eletivo, sob pena de ver o objeto se esvair pelo decurso do tempo. Assim que o comando do artigo 7º da Resolução 22.610 determina a parte que arrolar testemunhas ficará incumbida de sua condução à audiência, a qual é realizada em uma única sentada. Nesse diapasão, sobretudo, e em razão do mandato em questão, encontra-se em seu último ano. É preciso levar em consideração a finalidade jurídica do processo, que deve compreender uma proteção juridicamente eficaz e temporalmente adequada. Transcrevo aqui a doutrina de Grinover, Sintra e Dinamarco, mas concluo dizendo o seguinte: na realidade, e visando dar efetividade ao presente processo, em que pese os argumentos do requerido, eu como juiz, não vislumbrei prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que o requerido obteve êxito na apresentação das testemunhas Delcimar Silva, presidente da Comissão Provisória do Partido Progressista do município de Cuiabá, e de Ezequiel Ângelo Fonseca, secretário-geral da Comissão Regional do Partido Progressista, ou seja, representantes da alta cúpula do partido, tanto regional quanto do município de Cuiabá, onde o requerido exerce o mandato de vereador e onde essas testemunhas foram inquiridas. Além do mais, os documentos encontram-se encartados nos autos, não me parecendo como, de fato,
como de fato não é imprescindível a oitiva do presidente regional da agremiação, estando clara a posição do partido em relação aos fatos, em todos os seus níveis. O Colendo Superior, transcrevo aqui uma decisão do Colendo do Tribunal Superior Eleitoral, que tem firme entendimento de que não há violação aos princípios da ampla defesa e ao devido processo legal na decisão que indefere prova testemunhal ante a sua desnecessidade aferida pelo juiz da causa. Na realidade, eu verifiquei que as testemunhas do presidente da Comissão Provisória do Partido, Delcimar da Silva, e também o secretário-geral da Comissão Regional do Partido Progressista já foram ouvidos e seus depoimentos foram absolutamente favoráveis ao agravante. Portanto, eu entendo que, com base inclusive na decisão do TSE, não há violação aos princípios da ampla defesa, em decisão que indefere prova testemunhal ante a sua desnecessidade aferida pelo juiz da causa. Foi o que aconteceu. O recurso, isso aqui foi uma decisão no recurso especial eleitoral de Formosa, Goiás, cujo relator foi o ministro José Augusto Delgado. Com essas breves considerações, entendendo ser desnecessária a oitiva da testemunha rolada, dado ao conjunto probatório constante dos autos, em especial na parte em que poderia haver interesse ao deslinde da causa, eu indefiro o pedido de intimação de Pedro Henri Neto. Declaro encerrada a instrução. Intime-se as partes e o Ministério Público para, no prazo comum de 48 horas, apresentar alegações finais por escrito e o processo segue para a decisão de mérito. Esse é o relatório. Eu passo ao voto. Exatamente. Eminentes pares, doutora Procuradora, eu estou mantendo a decisão agravada. Como consignado na decisão agravada, a resolução do TSE estabelece ritos sérios a serem empreendidos nos processos de perda de mandato eletivo, sob pena de ver o objeto se esvair pelo decurso do tempo. Assim é que o comando do artigo 7º dessa resolução determina que a parte a rolar testemunha ficará incumbida de trazê-la pessoalmente, de conduzi-la até a audiência, que é realizada em uma única sentada. Isso consta do voto. Não há interesse processual desse relator em determinar a intimação de testemunha rolada que já nem compareceu à audiência sem justo motivo. Isso porque a posição do partido está explícita nos depoimentos e documentos encartados nos autos. Ou seja, ele teve uma autorização do partido, embora não fosse partido, para mudar de partido. O partido deu autorização para ele mudou de partido. Além do mais, como já mencionado nessa resolução, atribui à parte essa obrigação. E eu vou além mais. Aliás, mais além, a insistência na oitiva da testemunha que reside em Brasília, repito, por tudo que dos autos conta, nada terá a crescer ao deslinde da causa, exceto procrastinar, esse é o fato, a sua conclusão em razão de prerrogativa de função. Pois em sendo intimado, essa testemunha, deputado federal, poderá marcar dia, local e hora em que deseja ser ouvido, contrariando a celeridade que se espera nos processos de perda de mandato por infidelidade partidária. Nesse passo, então, reiterando o que já foi dito no relatório, eu digo que não há de se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que o requerido Marcos Fabrício já obteve êxito na apresentação das testemunhas Delcimar da Silva, presidente da Comissão Provisória do Partido Progressista, e do Ezequiel, secretário-geral, ou seja, representantes da alta cúpula desse Partido Progressista. Transcrevo aqui decisão que já foi, que consta do relatório, e com essas breves considerações, senhores membros, doutora Procuradora, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao agravo regimental e mantendo a decisão que indeferiu o pedido para determinar a intimação do deputado Pedro Henri para depor. É como eu voto. Desprovendo, então, o agravo regimental, doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor André Prozetti, como vota Vossa Excelência? Estou de acordo, senhor presidente. Doutor Francisco, como vota Vossa Excelência? Acompanho também o relator, presidente. Sebastião Arruda Almeida, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, só para deixar bastante esclarecida a minha posição com relação a situação dessa, até porque esse tribunal já se manifestou,
em oportunidades anteriores, no sentido de que, ainda que se tratar de procedimento eleitoral, mas o privilégio do foro para a testemunha, quando ela assim detém essa qualidade, há de ser respeitada. Então, no caso, eu não desqualifico o privilégio do foro da testemunha. Porém, acompanho o relator no segundo argumento do mesmo, de que ele conclui que não há necessidade para o convencimento dele de se dar maior dilação probatória no sentido de ouvir essa testemunha. E aí, sendo ele o destinatário final da prova, que é o relator do processo, há de se respeitar e não há que se falar, então, nesse caso, por esses argumentos, em cerceamento de defesa, razão pela qual, por esse segundo argumento, eu acompanho o relator, senhor presidente. Então, o resultado, o embargo, aliás, agravo regimental desprovido, decisão unânime. Também pedido de preferência, agora da relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Pedro Francisco da Silva, é o de número da pauta, no 4.9, é o nono da pauta. Apenas pedido de preferência. Que é o processo número 1408/2009, embargos de declaração com efeitos infringentes, embargante senhor Júlio César Pinheiro, embargado do Ministério Público Eleitoral. Anotado aqui o parecer que foi produzido pela rejeição dos embargos. Palavra eminente relator. Embargos de declaração opostos por Júlio César Pinheiro contra acórdão deste regional e por unanimidade negou provimento a recurso eleitoral interposto pelo embargante em face de sentença de desaprovação das contas de campanha referente ao pleito de 2008, candidato ao cargo de vereador em Cuiabá. Relembro para melhor análise a ementa do acordo atacado. Recurso eleitoral, prestação de contas, vereador, eleições 2008, resolução TSE, arrecadação de recurso estimável em dinheiro na forma de 200 litros de combustível, alegação de utilização em veículo próprio, distribuição a correligionário. Inexistência de comprovação, sentença mantida, recurso desprovido. Caso em que inexiste comprovação da utilização de veículo próprio ou locado, ou mesmo cedido à campanha do candidato, sentença que rejeitou a prestação de contas mantida. O embargante alega que a decisão combatida possui incontestável obscuridade, afirma que esclareceu, ainda perante a instância de piso e também em sede recursal, a destinação dada aos 200 litros de combustível comprados em sua campanha. Explica novamente que este combustível arrecadado foi distribuído por meio de requisições a trabalhadores voluntários que colaboraram com sua campanha eleitoral. Diz que instruiu a prestação de contas com os contratos de prestação de serviços voluntários por tempo determinado, nos quais constam identificações, contas e veículos de tais colaboradores. Aduz, portanto, que a decisão foi incompatível com a prova dos autos. O embargante sustenta ainda que houve evidente omissão no acordo, consistente na ausência de manifestação sobre a alegação do candidato de distribuição do combustível a colaboradores voluntários da campanha. Pugna o embargante, por tudo, o acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para reformar o acordo e declarar aprovadas as contas de campanha ao cargo de vereador, eleições 2008. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos. É o relatório, senhor presidente. Relatório, parecer escrito e mantido. Ratificado escrito, retorno a palavra. Diz o artigo 275 do Código Eleitoral que transcrevo a respeito do cabimento dos embargos de declaração, que consta do meu voto, que Vossas Excelências já têm acesso. Assim, é ônus do embargante demonstrar de pronto o vício que fere a coerência e a justeza do julgado, a permitir o acolhimento dos declaratórios e a reparação, esclarecimento, da decisão acoimada de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Na lição de Tito Costa, quando nada houver a esclarecer no julgado impugnado, o recurso será tido como incabível. Exatamente em razão dessa necessidade de apontamento inequívoco da nódoa que afeta o acordo, o Tribunal Superior Eleitoral tem firme jurisprudência no sentido de rejeitar, na via estreita dos declaratórios,
a tentativa de singela rediscussão das questões de mérito já decididas. Nesse sentido, transcrevo o julgado que Vossa Excelência tem acesso no meu voto. No presente caso, se observa que, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acordo guerreado enfrentou de maneira clara e direta a questão do vício insanável na prestação de contas do candidato Júlio César Pinheiro, conforme consta as folhas 276 das notas taquigráficas. O voto condutor do Aresto consignou de forma incisiva o seguinte, entre aspas, não há na prestação de contas nenhuma informação do candidato de que tenha realizado o gasto com aquisição de combustível. O que ele, candidato, informa é que arrecadou 200 litros de combustíveis na forma de doação recebida do Comitê Financeiro do Partido. O ato de arrecadar recursos não se confunde com o de gastar valores em campanha. Cabia ao requerente e recorrente justificar a destinação dados 200 litros de combustível que arrecadou na sua campanha. Não há nenhuma comprovação do uso de veículos na campanha, seja automóvel próprio do candidato, seja veículo cedido por terceiro, seja automóvel locado. Fecho aspas. Ou seja, o acordo assentou explicitamente que o recorrente embargante não justificou de maneira plausível a destinação do combustível doado pelo Comitê Financeiro do Partido. Tornou-se inócua, portanto, a arrecadação do combustível. Diante disso, não existe obscuridade alguma nas razões de julgamento. Quanto à suposta omissão apontada pelo embargante de não apreciação de suas alegações, o voto condutor, folhas 276, assinalou que inexiste nos autos contratos de prestação de serviços que justificariam a utilização do combustível, mas apenas contratos de locação de serviço por prazo determinado, que não tem por objeto o uso ou a cessão de automóveis, ausentes também quaisquer comprovante de distribuição de combustível a esses contratados. Com essas considerações e convicto da sanidade e rigidez da decisão colegiada, rejeito os embargos de declaração. É como voto. Rejeitando os embargos, doutor André Luiz Andrade Posetti, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu me dei por impedido nesses autos porque eu tinha procuração nele. Pois não. Doutor Francisco Ferreira Mendes, como vota, Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator. Desembargador Gerson Ferreira Paes, como vota? Com o relator. Doutor Sebastião Arruda, De como acordo vota, com o Vossa relator, Excelência? Excelência. Samuel Franco, como vota? Não havendo obscuridade, dúvida ou contradição, nem omissão, eu acompanho integralmente o voto do relator. Então, embargos de declaração desprovidos. Os termos do voto do relator. Decisão unânime, né? Relatório. Doutor André Luiz Andrade Posetti, pedido de preferências feito de vossa relatoria. O 4 da pauta, o processo 47-4477-2010, prestação de contas de candidato, deputado estadual. O requerente Edson Maria Mendes de Souza, candidato, parecer pela desaprovação das contas. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, douta procuradora, trata-se de prestação de contas do candidato Edson Maria Mendes de Souza, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PSL nas eleições gerais de 2010. O requerente apresentou a prestação de contas, folhas 2 a 33, na data de 2/11, portanto, tempestivamente. Em relatório preliminar, a CCI apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, dentre elas a ausência de recibos eleitorais, ausência de documentos fiscais e divergência da data da abertura da conta bancária. Intimado, certidão de folha 53, o requerente apresentou a justificativa e prestação de contas retificadora. Relatório conclusivo da CCI, folha 108 e 109, pela aprovação das contas. Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas apresentadas ao relatório, senhor presidente. Relatório parecer. Ratificado o escrito, eu torno-lhe a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, depreende-se dos autos que o candidato Edilson Maria Mendes de Souza utilizou-se dos valores arrecadados em sua campanha por meio de cheques 850001, 850003, 850004, 850006, 850007, 850008, 850017, sendo que se pode denominar cheques guarda-chuva 4 deles. O primeiro no valor de R$ 900, o segundo no valor de R$ 1.320, o terceiro no valor de R$ 4.680 e o último no valor de R$ 6.760 para cobrir despesas que restaram demonstradas no bojo do processo,
por meio de cópia de notas fiscais e canhoto de recibos eleitorais devidamente assinados como determina a norma legal, portanto hábeis a comprovar a destinação de tais valores. Isso está no processo, as folhas 81 a 103. Apresentou ainda extratos bancários, onde foi possível constatar que a movimentação financeira está de acordo com os valores contidos no relatório das despesas efetuadas. No contexto em comento, entendo que a situação em tela não compromete a regularidade da prestação. Posto isso, em harmonia com o parecer técnico, na linha da jurisprudência já consolidada neste tribunal, estou aprovando com ressalvas as contas do candidato Edilson Maria Mendes de Souza referente ao pleito de 2010. É como voto. Aprovando com ressalvas, né? Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, como vota Vossa Excelência? Com relator, presidente. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como vota Vossa Excelência? Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, como vota De Vossa Excelência? acordo com o relator, excelência. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator. Parecer pela desaprovação das contas. Nenhum mais? Então, ordinariedade da pauta 1. O primeiro dele, processo 3466-2011, relatoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Trata-se de um recurso eleitoral. Recorrente é Ronivão Silva Mingotti, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento do recurso, com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes membros do concorrendo tribunal. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ronivon Silva Mingotti, em face da decisão do MM Juiz da 36ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que declarou nulas as duas filiações partidárias constatadas no sistema Elo em nome do recorrente. Destaque com fulcro no artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096, Lei dos Partidos Políticos, e artigo 13, parágrafo 4 da resolução do TSE, o douto magistrado a qual cancelou as duas filiações constantes do sistema. Aduz o recorrente, em razões recursais, inexistir culpa e inexistir dupla militância, porquanto requereu seu desligamento do Partido da República no dia 14 de nove de 2011. E na mesma data comunicou à Justiça Eleitoral. Porém, somente no dia 3/10, o pedido de desfiliação foi recebido pela direção partidária do PR e pelo juiz eleitoral, devido ao vice-presidente do Partido da República ter viajado a trabalho e não o ter retirado da lista na referida data, junto a documentos, inclusive requerimento formulado pelo vice, reconhecendo o erro. Pugna ao final seja declarada válida a sua filiação ao Partido Verde. Em contra-razões, o Ministério Público da 36ª Zona Eleitoral opinou pela improcedência do recurso, mantendo em totum a sentença objulgada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, se manifesta pelo provimento do recurso, reformando a sentença prolatada pelo juiz, a qual, para descaracterizar a dupla filiação, é o relatório. Relatório, com parecer. Apenas para esclarecer, em razão da contradição entre o Ministério Público de Piso e o Ministério Público do Tribunal Regional, que o provimento é em razão da desfiliação antes do envio das listas de filiações à Justiça Eleitoral, conforme o artigo 19 da Lei 9.096. Então, com base nisso, a manifestação é pelo provimento do recurso. Palavra para Vossa Excelência. Senhor presidente, demais membros, na realidade o recorrente procurou tomar todas as cautelas necessárias para a sua filiação. Meu voto está aí, é bem simples e também obrigatoriamente se admite que a filiação do PV tenha ocorrido no dia 3 de outubro. O recorrente comunicou essa filiação ao partido e ao juiz eleitoral antes do envio de lista aos filiados, ou seja, na segunda semana, conforme prevê o artigo 19 da Lei dos Partidos. Como muito bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral. Eu, com essas considerações e em perfeita harmonia e consonância com o parecer ministerial, eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento para reformar a sentença, reconhecendo como válida a filiação do recorrente Ronivon Silva Mingotti no Partido Verde. É como voto. Divergência, eu posso proclamar. O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator. Também de vossa relatoria, doutor Samuel.
O 2 da pauta, processo número 71.292, 2011, requerimento de registro Partido Republicano da Ordem Social. Requerente Eurípides Gomes de Macedo Júnior, presidente regional, parecer pelo deferimento do requerimento. Palavra do doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de requerimento de registro de órgãos de direção partidária regional e municipais do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, perante esse egrégio TRE de Mato Grosso, formulado com SPEC na determinação contida no artigo 13 da Resolução 23.282 de TSE. Por publicado o edital conforme determinação do artigo 5º, a Secretaria Judiciária certificou que transcorreu em autos o prazo sem qualquer impugnação. Adouta a Procuradoria manifesta pelo deferimento do pedido, uma vez que entende preenchido todos os pressupostos e requisitos para o registro desse partido na circunscrição, uma vez que cumpriu sobre o apoiamento de 1.795 eleitores. É o relatório. Relatório parecer. Doutor parecer mantido o escrito. O voto apenas, eu vou resumir, mas o voto já está disponibilizado e foram atendidas todas as exigências previstas na legislação eleitoral e pelas resoluções do TSE. Assim, eu, em consonância com o parecer ministerial, estou votando pelo deferimento do pedido, devendo ser registrado nesse tribunal o órgão regional do Partido Republicano da Ordem Social PROS em informação, com expedição de certidão e apoiamento mínimo na forma prevista pela resolução já citada. É como eu voto. Uma divergência? Todos de acordo? Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de registro nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Doutor André Luiz Andrade Posetti, terceiro da pauta, processo 8789-2011, recurso eleitoral relativo à filiação partidária duplicidade, 22ª Zona Eleitoral, Feliz Natal. Recorrentes: Sacir Pereira Carvalho, Ademir Taquiarildo, Raimundo Bezerra Pereira, Dejanira Maria Noetzold, Irene Fernandes Nogueira, Marilei Pastorello Majoraro, Raimundo Gomes da Silva, Thales Vitor Ribeiro Gomes, Walter Luiz Bernardo. O recorrido ao Ministério Público Eleitoral e o parecer pelo desprovimento do recurso. Doutor relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutora procuradora. Cuida-se de recursos inominados, interpostos por Acir Pereira de Carvalho, Ademir Tac, Arildo Raimundo Pereira, Dejanira Maria Noetzold, Irene Fernandes Nogueira, Marilei Pastorello Megiolaro, Raimundo Gomes da Silva, Thales Vitor Ribeiro Gomes e Walter Luiz Bernardo, protocolizados tempestivamente em face da decisão do juiz da 22ª Zona Eleitoral, que declarou nulas as respectivas filiações partidárias em virtude da duplicidade registrada no sistema ELO. Alegam os recorrentes, nas razões recursais, que todos registraram junto aos seus respectivos partidos os pedidos de desfiliação e que, embora não tenham comunicado ao juízo eleitoral acerca de tais atos, estes foram realizados antes do envio das listas de filiados que trata o artigo 19 da Lei 9.096. O Ministério Público Eleitoral da Instância de Piso apresentou contra-razões de folhas 560 e 566, manifestando-se pelo improvimento dos recursos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, de folhas 573 a 578, opinou no mesmo sentido, a fim de que seja mantida a combatida sentença. É o relatório, senhor presidente. Doutor parecer. Mantido escrito. Palavras. O voto encontra-se disponibilizado, em que pese o elevado número de recorrentes, trata-se de situações idênticas, nas quais os filiados, ao se filiarem a novos partidos políticos, deixaram de comunicar à Justiça Eleitoral, conforme prevê o artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096. Aliás, todos assumem que incidiram nessa falha. A referida comunicação, como é disso, é obrigação do eleitor filiado e uma forma de garantir
que os atos dos partidos a esse respeito não impliquem em prejuízo aos seus filiados, por desídia ou má-fé, no caso em que a agremiação anterior deixar de excluir da sua lista o nome daquele que já se desligou do partido, ou, no caso da agremiação atual, deixar de incluir o nome daquele que se inscreveu como filiado. Além disso, mais que suposta mera formalidade, é também o exercício do dever de fiscalização atribuído à Justiça Eleitoral brasileira, a fim de garantir a lisura dos pleitos e fortalecer a democracia, sendo que a verificação da capacidade eleitoral passiva daqueles que se lançam candidatos, à luz do que dispõe o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, reveste-se numa das importantes funções desse mistério. Nesse contexto, a filiação partidária revela-se de importância ímpar como um dos pressupostos de elegibilidade. No caso em tela, resta induvidoso que os regramentos aplicados à espécie não foram observados por nenhum dos recorrentes. De outro viés, não há que se falar em aplicação do novo entendimento do TSE acerca da não incidência em dupla filiação quando a comunicação da desfiliação ao partido e ao juízo eleitoral realizar-se antes do envio da lista de filiados, ou seja, na segunda semana dos meses de abril e outubro, conforme dispõe o artigo 19 da Lei 9.096, uma vez que para tanto é necessário se faz que ambas as comunicações sejam feitas tanto pelo partido quanto a Justiça Eleitoral, o que incorreu nesses autos. Posto isto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, de modo a manter intacta a guerreada sentença que declarou nulas as filiações dos recorrentes. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência de declarar voto? Todos de acordo? Não, por unanimidade, desprover o recurso nos termos do voto do relator. Então, Samuel Franco Dolia Júnior, o quinto e o sexto parece que são todos do mesmo partido e refere-se à filiação. Julga em conjunto o 5 e o 6. Então, anuncio o processo número 22.544/2011. Arli Rodrigues Oliveira, o recorrente, recorrido ao MP eleitoral, pelo provimento do recurso que procede à inclusão do nome nas filiadas do partido. No mesmo sentido, é o parecer do sexto da pauta, que é o processo 21.937/2011, onde é a recorrente Célia Martins Ferreira, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Então, ambos anunciados, ambos em julgamento. Com a palavra, Silêncio. Obrigado, senhor presidente. Eu vou apenas para poupar de dois relatórios. Trata-se do mesmo assunto. Vou ler apenas o primeiro, porque estou em consonância, adiantando já que em consonância com o Ministério Público, eu também estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto por Arli Rodrigues de Oliveira em face da decisão do MM Juiz da 26ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do recorrente na relação de filiados do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. A sentença atacada foi posta nos seguintes termos. Com efeito, o recorrente não foi capaz de se desincumbir do seu ônus probatório, visto que não apresentou provas suficientes para demonstrar sua condição de filiado ao PCdoB, na época em que se esgotou o prazo para o encaminhamento da lista ordinária, e se limitou a apresentar documentos que apenas produzem a sua manifestação e a do representante do partido, não tendo trazido aos autos qualquer prova não unilateral, como contribuições partidárias, participações em eventos partidários, apta a demonstrar que o requerente fosse filiado ao mencionado partido. O Ministério Público de Piso, com atribuições da 26ª Zona Eleitoral, opinou pelo deferimento do pedido inicial, ou seja, para o deferimento do pedido de inclusão. Em suas razões recursais, alega que cumpriu com todas as formalidades legais, juntou documentos, prova de filiação ao PCdoB, bem como declaração do presidente municipal do partido, de que não enviou avisos devido à falha ocorrida no sistema de filiação. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença a qual adota a Procuradoria Eleitoral e seu judicioso parecer se manifesta pelo provimento do recurso
para que se proceda a inclusão do nome do recorrente na relação de filiados do Partido Comunista do Brasil. É o relatório. Relatório ratificado ambos com a palavra, excelência. Senhor presidente, os demais membros, são casos idênticos. Ele cumpriu com todos os requisitos, com todos os pressupostos necessários, com todas as exigências dentro dos prazos, e se houve falha de partido, não há motivos para o indeferimento da inclusão do nome do recorrente na lista dos filiados. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar a inclusão do nome de Arli Rodrigues de Oliveira na lista de filiados ao Partido Comunista do Brasil, do município de Nova Chavantina. É como voto. E também da Célia Martins Ferreira, né? E também da Célia Martins, né? E também ambos, da né? Célia Martins Ferreira. Estou estendendo a decisão para ambos os processos. Todos de acordo ou divergência? Tribunal... Senhor presidente, Pois não. unicamente para que também deixar esclarecido com relação ao meu entendimento nesses casos, alertar ao colegiado que o TSE não reconhece como válido a filiação partidária apenas com base na ficha de filiação. Somente a ficha de filiação não é documento hábil para a filiação partidária. O que nós estamos verificando nos julgamentos aqui é que, além dessa ficha de filiação, como é o caso aqui dos autos, outros meios probatórios, como, por exemplo, nesse, espelho do detalhe de registro de filiação de uso partidário e declaração subscrita pelo presidente do partido reconhecendo essa filiação, é que, em conjunto, se está deferindo a filiação nesse sentido. Então, com essas ressalvas, senhor presidente, eu também acompanho o ilustre relator. Então, para ambos os recursos, o tribunal, por unanimidade, proveu o recurso. Consta do voto. Dos termos do voto do relator. Tá bom. Decisão em consonância com o parecer. O sétimo da pauta, doutor Samuel Franco de Oliveira Júnior, o processo 5925, recurso sobre filiação partidária e duplicidade. Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, é o recorrente, assim como Fábio Barbosa Sena. Recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento, com a palavra, então, do doutor relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fábio Barbosa Sena e do Diretório Municipal de Cuiabá do PSB, em face da decisão do MM Juiz da 54ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que declarou nulas as duas filiações partidárias constatadas no sistema Elo, em que o recorrente filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, em 30 de nove de 2011, e ao Partido Democratas, DEM, em 23 de 5 de 2011, contrariando o disposto no artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.096, e artigo 13, parágrafo 4 da Resolução TSE 23.117/2009. Em suas razões recursórias, alega que requereu sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, no dia 30 de nove de 2011, e no mesmo dia solicitou a sua desfiliação do Partido Democratas. DEM. Afirma ainda que, porém, temos que a exclusão de Fábio Barbosa Sena dos quadros de filiados do PSB pela falta de comunicação à Justiça Eleitoral no momento de sua filiação é demasiado excesso de formalismo. Ao final, requer o provimento do recurso para a manutenção da filiação somente no PSB. Em contrarrazões do Ministério Público da 50ª Zona Eleitoral, opinou pela improcedência do recurso, mantendo em toto a sentença. A douta Procuradoria Regional Eleitoral também se manifesta pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que declarou nula as filiações. É o relatório. Parecer oral, mantido escrito, palavra. Eminentes membros, o recurso merece ser desprovido. Esse colegiado, em julgados recentes, em consonância com o douto Procurador Regional Eleitoral, decisões que guardam simetria com a jurisprudência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, tem afastado a incidência da duplicidade de filiações
pela comunicação ao juiz eleitoral em prazo superior ao estabelecido no parágrafo único da lei, da lei dos partidos. Todavia, apenas se comprovada a comunicação de desfiliação partidária, a Justiça Eleitoral e a agremiação partidária antes do envio da lista de que trata o artigo 19 da referida lei. Como o próprio requerente admite que comunicou ao partido em 30 de nove de 2011 e somente no dia 4/11 do mesmo ano o fez perante essa justiça especializada, ao passo que o prazo final para os partidos apresentarem as listas de filiados no caso específico aqui enfrentado, a data limite era no dia 14/10. Ele apenas apresentou no dia 4/11. A lei dos partidos disciplina as filiações partidárias. Eu não vou poupá-los da leitura porque está dentro do voto o artigo 19. Desse modo, deixando de lado a manifestação quanto ao artigo 19, 21 e 22 da lei, ainda que o recorrente entenda que seja demasiado excesso de formalismo, forçoso reconhecer que o mesmo descumpriu o dever de comunicar a sua desfiliação a essa justiça especializada, não restando outra medida ao juízo da instância de piso, senão de declarar nulas as filiações partidárias, nos termos do parágrafo 1 do artigo 22 da Lei 9.096. Com essas breves considerações, eu, em absoluta concordância com o parecer ministerial e conhecendo o recurso, nego o provimento para manter, em todos os seus termos, a bem lançada sentença que declarou nulas as filiações de Fábio Barbosa Sena. É como eu voto. Desprovendo o recurso. Não é todos de acordo? De acordo. Unanimidade de desprover o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Também de vossa relatoria, doutor Samuel. O 8º da pauta. Processo número 5403/2011, recurso eleitoral, duplicidade de filiação, Raimundo de Abreu, recorrente, recorrido ao MP eleitoral, parecer para conhecer e prover o recurso. Com a palavra, doutor relator. Trata-se de um assunto praticamente idêntico, só que no caso em tela ele cumpriu com todas as determinações e o Ministério Público de piso e também a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo provimento do recurso, reformando a sentença prolatada pelo juízo para descaracterizar a dupla filiação. É o relatório. Parecer? O recurso merece provimento. Compulsando aos autos, verifica-se que o recorrente procurou tomar as cautelas necessárias para sua filiação partidária, fosse perfeitamente apta a lhe garantir a regularidade necessária à efetivação da capacidade eleitoral passiva. Assim, a meu sentir, a ficha de filiação no PSC juntada, bem como a comprovação de comunicação de desfiliação ao partido de origem, Partido Progressista, bem como a declaração do presidente do Diretório Regional do PTC, de que o recorrente não foi filiado ao partido, são instrumentos dignos de obter o êxito almejado, isso conforme bem assentado no parecer ministerial. Não há nos autos qualquer documento que comprove a filiação do recorrente ao Partido Trabalhista Cristão, devendo, nesse caso, prevalecer a boa-fé do eleitor. Transcrevo uma decisão do Rio de Janeiro, do relator Dr. Márcio André Mendes Costa, e não me parece razoável anular ambas as filiações quando se verifica que o recorrente se encontrava em situação regular e prejudicado devido ao envio de seu nome por equívoco ou erro à lista de filiados ao PDC. Com essas breves considerações, também acompanhando o parecer ministerial, eu estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença e reconhecer como válida a filiação do recorrente Raimundo ao Partido Social Cristão PSC como voto. Todos de acordo ou divergência? Então, por unanimidade, proveu o recurso, né? Proveu o recurso, nos termos do relator, Para reformar a sentença, exatamente. em consonância com o parecer. E esse O parecer. foi o 8º da pauta que nós jogamos? O 5403.
Décimo também é de vossa relatoria, excelência. Doutor Samuel. Embargos de declaração. Embargante Jaime Luiz Muraro, embargar a União Procuradoria da Fazenda Nacional. Palavra ao relator. Senhor presidente, conforme já havia comunicado, eu estou pedindo adiamento desses dois processos em virtude de uma conversa tida com a douta Procuradora Regional Eleitoral e vamos colocá-lo na próxima sessão. Então, adiado a pedido do relator. 11º, embargos de declaração, processo número 13347/2011, embargante União também? Também. Esse aqui também é adiado. Também é adiado. Relator, judiciais encerrados. Tem alguns administrativos. O 13º administrativo, que o processo número 5094/2012, indicadora da servidora Cíndia Amara Menegassi para exercer as funções responsável pelo posto eleitoral de Nova Guarita, requerente ao juiz da 33ª Zona Eleitoral. E para a homologação da designação dela, eu estou homologando a portaria número 1/2012 do juiz da 33ª Zona Eleitoral, Dado Peixoto, convalidando os atos praticados por Cíndia Amara Menegassi como responsável pelo posto eleitoral de Nova Guarita. Todos de acordo, passo para o subsequente. O 14º, requisição da servidora Sidneia Marino para continuar prestando serviço à 32ª Zona Eleitoral. Estou deferindo a requisição, né, por um ano a partir de 4/2012, porque ainda é possível, e convalidando os atos praticados pela servidora. 15º, todos de acordo, pedido de prorrogação da requisição de Maria Adelide Fontenelle. E eu estou deferindo a segunda prorrogação, que é a última, pelo prazo de um ano, a contar 31 de maio de 2012. Todos de acordo. 16º, requisição de Luzinete Antônia Pinto para prestar serviço na 49ª Zona em Várzea Grande. Estou votando para deferir a requisição da Luzinete, por um ano, porque está tendo todos os requisitos legais. 17º, requisição da servidora Alessi, é o processo número 8117/2012. E para a 20ª Zona Eleitoral, eu estou concluindo aqui pela requisição do prazo de um ano, contando os efeitos da apresentação. São coisas simples, todos de acordo. Nada mais. Encerrada a sessão, então. Iniciando a presença de todos. Desejando boa noite a todos.